Graça e paz a todos. 皆さんに主の平安がありますように。 Em nome de イエス Jesus. 様の名によって。 Que bom podermos nos reunirmos para celebrar o nome do nosso Jesus. イエス様の名を共に祝えることは本当に幸せなことです。 Estamos numa semana muito estratégica de Deus. 今週は本当に主にあって素晴らしい特別な1週間です。 Os grandes acontecimentos acontecem nos períodos de festas. 本当に大きな主の技っていう見業っていうのはこの例祭ごとの中で起きることが大変多いです。 As festas bíblicas. この例祭ですね、聖書にかなってい Não é um る judaísmo, ユダヤ教ではなく é um cristianismo. クリスチャンの祭りです。 Nós cremos que as festas vão ser restauradas dentro da igreja. 教会の中に例祭は復活すると考えてい E ま vão す。 ser tiradas as festas pagãs. そして主にかなっていないような Hoje nós vemos tantas festas sendo colocadas dentro da igreja. 祭り、現在多くの祭りが教会の中に植えら Nós れている temos と o いうふう Halloween に gospel, 見ることができる。 um 例えば demônio evangélico. ハロウィンゴスペルハロウィンみたい Um なとか demônio ね、 mais ou menos convertido. ちょっと可 Nós 愛らし temos い悪霊み festas たいな、ね、 juninas でカトリック教 dentro das の igrejas. 中で行われるそのお É uma 祭りごとと festa, か、 é o culto aos mortos. でもそれって他の宗教のお祝い事であって死 Porque o 人を祝 único que う morreu e ressuscitou é Jesus. 死人を祝う祭りなんですね。 Então 唯一 essas outras festas, esses homens foram especiais. 唯 Foram. 一死からよみがえっ Pedro, た方、 Tiago, João foram Tino, homens especiais, Iesama discípulos nome de Jesus. Mas ainda estão dormindo, não ressuscitaram. しかし他の例えばペテロだったりヨハネだったりマテオだったりっていうのはマタイだったりっていうのはみんなまだ眠っています。まだ蘇 Então っ eu て que はない estou です。 viva celebro um Deus vivo que morreu, desceu até as profundezas do inferno, tomou a chave da morte e do inferno e ressuscitou. だから生きている私は生ける神に私たちは祝ったり仕えたりします。 É tão interessante quando nós falamos sobre isso. 私たちはこれについて話すっていうのは大変興味深いことなんです。 Porque nós temos um Deus vivo, 私たちの神は生ける um 神 Deus です que から。 responde. 本当に私たちに答えてくださる E 神。 tudo que acontecer na nossa vida, そして私たちの人生すべてにおいて ainda que sejam coisas que não são boas, 良くないことであっても nós queremos atribuir a Deus, mas às vezes é Deus permitindo para que nós nos aproximamos dele. これって私たちは神様のせいにしたりとかしますが、 Mas ele permite. 神様はそれを私たちに与えているのではなくて Eu não sei 許 para 可 quem してい serve る。 isso, mas 私 vou たち falar. が神様の近くに行くために Jó, você já leu a história de Jó? ヨブの人 Deus 生 tá に me つい mandando falar て isso, vou falar. Assim, Yonda para botaram você, você segura aí. 神様に A ねちょ sua っと言うよう peruca. に言われたのでちょっと言います Jó, ね。 ele era um homem, segundo a Bíblia, que era temente a Deus, era um homem íntegro e se desviava do mal. Está lá em Jó 1. ヨブ記の一章一節に書かれているんですが、ヨブは素晴らしい人でまっすぐで主に仕えていた Mas 心豊かな人でした。 Um belo dia, um Claro que- ser espiritual caído foi diante de Deus e pediu que Jó fosse provado. 堕落した、霊的なものが、神様の前に行ってヨブが試されるように提案をしに行きました。 Irmãos, não tem prova maior do que nós perdemos os nossos entes queridos. Porque eu já perdi minha mãe, já perdi meu pai, já perdi minhas duas irmãs, já perdi meu primeiro esposo, estou no segundo casamento. Então eu sei muito bem o que é dor. 私たちの家族、家庭内近くにいるものを失う以上の痛みっていうのはないんですよね。私はたくさん自分の家族を今まで失ってきました。 E é nessas horas que o inimigo tenta nos afundar. そしてこういう時に悪魔は私たちを本当に深く堕落させようとするんです。 E a gente chega até a perguntar onde é que estava Deus nessa hora. Eu cheguei a perguntar isso. 私もそういう疑問は持ったことあったんですが、こういう時って神様はどこ E に eu いる quero の te っていうふうに聞きまし responder, た。 porque foi essa resposta que Deus me deu. でも神様にこう言われました。 Eu estou com os braços abertos esperando você. あなたを手を開いて待っているんだというふうに神様に言われました。 E Jó também passou por essas そ provas. してヨブもこのような試練の中に遭いました。 Mas se você for lá em Jó 42, versículo 1, vamos ler lá, eu quero que você leia esse texto. しかしヨブ記の42章を見ていただいたら、 Diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser
frustrado. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Executa-me, pois. Havias dito, e eu falaria. Eu te perguntei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. 5節まで、1節から5節まで。ヨブは主に答えた。あなたにはすべてのことができること、どのような計画も不可能ではないこと、私は知りました。あなたは言われます。知識もなしに摂理を覆い隠す者は誰かと。確かに私は自分の理解できないことを告げてしまいました。自分では知り得ないあまりにも不思議なことをあなたは言われます。さあ聞け、私が語る、私があなたに尋ねる、私に示せと。私はあなたのことを耳で聞いていました。しかし今私の目があなたを見ました。アメン。 Deixa eu dizer algo para você e para mim também. Deus conhece as nossas dores. 神様は私たちの苦しみをご存知です。 Ele sabe que tanto a abundância demais quanto as dores demais nos faz afastar dele. ひどい豊かさとひどい苦しみ、両方とも私たちは会ってしまうと神様から離れてしまいます。 Então, o que Deus quer é que você mergulhe nele. だから神様が望んでおられるのは私たちが神様に近 Eu, づくこ debaixo とで de す。 muitas dores, aprendi a mergulhar em Deus. このいろんな痛み、苦しみの中で主 Ser に submersa por ele. 近づくことを覚えました。 Para que eu não olhasse as circunstâncias. Eu acho que quando você está debaixo das águas do Espírito, você fecha os olhos e você não vê mais nada. 聖霊様の水の中に潜ることなんですね。本当に私たちが聖霊様の水の中に潜れば何も聞こえなくなります。苦しみだったり試練だったり。 Tem coisas que Deus vai fazer na sua vida que você não precisa entender. 神様があなたの人生で行うことは全部理解しなくてもいいんです。 Porque a gente não vai conseguir. É coisas maravilhosas demais para nós. 私たちにはあまりにも深く理解しにくいことなんです。 É muito profundo. あまりにも深いのでね。 Mas しかし você precisa se render à vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. 神様の御心こそが本当に完全で豊かなものだからこそ私たちはそれに自分の心を委ねるのみです。 Como eu iniciei falando que essa semana é uma semana estratégica. 今週って本当に素晴らしい特別な1週間であると言いましたよね。 Uma semana de muita graça, de muito favor de Deus. 恵み、神様のご厚意のある1週間であるという話をしました。 Nós não tínhamos nenhum valor. 私たちには何の価値もなかったんです。 Não havia nada que nós pudéssemos ser comprados. 私たちがどれぐらい払われても元通りに私たちを買い取ってくれるような金額というのはなかったんで Mas す。 foi o imenso amor de Deus しかし神様のその偉大なる愛が que te enlaçou, te trouxe de volta para perto dele. あなたをつなぎ再び主の近くにあなたを引き寄せました。 Em Salmos 17, versículo 8, 詩編17の8 diz assim: guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das suas asas. 17の8節には瞳のように私を守り三翼の影にかくまってくださいと書かれています。 Guarda-me. 守ってください主よ。 Pensa bem, como que é rápido quando você abre e fecha o olho, né? 目をつぶるって一瞬じゃないですか。 Então, Deus te guarda exatamente com um abrir e fechar dos olhos. このように目を閉じるこの速さで主は同じようにあなたを守られています。 E na semana passada eu iniciei uma palavra. そして先週 Na realidade, eu gostaria de pregar somente os dias de ceia. メッセージを始めたんです Porque nós が、 temos preleitores tão maravilhosos aqui. 私たち今 Temos o 最近 alecrim ね dourado. いろんな É o 人に Alexandre, tá? いろんな人にもうメッセージ Temos o を Pedro, Este temos o morateiro Yuri, desse, né? temos Edilane, アレシャンデルだっ temos たり
tantos irmãos ゆうき para くんだった pregar り、ゆりくんだったり、ジラネだったり、いろんな人が最近メッセージをしてくれてるの que で、 eu gostaria muito de só pregar na ceia, mas como eu trouxe uma palavra mais apostólica, então eu precisei de dividir em duas para que eu pudesse ouvir o entendimento. E daí também no domingo que vem, porque é Páscoa, eu ministro. 生産式のその週にだけ私はメッセージをしようと思っているんですが、この使徒的なメッセージだったので、こう2つに分ける必要があったため、今週も引き続き私がメッセージをさせてもらいます。 Então, só recordando alguns pontos da semana passada, そして来週の杉越祭も私がメッセージさせてもら se いま você す。 tiver escrito, você pode até pôr aí, senão você escreve tudo da semana passada, dessa semana e posta. Nós conversamos um pouquinho sobre a ação de espíritos e especificamente sobre o espírito do antissemitismo, 私 que é たち da perseguição do povo judeu, ou seja, da igreja atualmente. ユダヤの民、つまりその教会の皆さんを迫害する悪霊について先週お話ししましたよね。 Que é o espírito de Amaleque. アマレクの霊と言います。 Lá no Velho Testamento começa a sua história. 旧約聖書でその話に触れられています。 Eu não vou me deter muito nisso, そこ porque は nós 今日 estamos ちょ no っと quarto ponto e eu quero encerrar hoje para nós orarmos, あんまりとどまらないようにします。 né? Também não poderia deixar de agradecer, irmãos, aos nossos visitantes e todos aqueles que estão servindo hoje e que serviram ontem para nós estarmos aqui hoje, confortavelmente. そしてメッセージを始める前に今日初めて訪れてくださっている方々や昨日奉仕に来てくださった方々に感謝します。 Quando eu não agradeço, não pense que eu estou sendo ingrata. É porque tem tanta coisa na minha mente e eu fico tão ligada no céu, assim, que eu esqueço do que tenho que fazer na terra. こちらの挨拶は私がしない時ってこう昨日ありがとうございましたって言わない時ってこう感謝してないからじゃないので皆さん間違いないように私がね Deixa こ eu う dar メ um ッセージ segredo す para る時 você. Deus sempre vai falar. メッセージする時あまりにもこう Deus fala, tá? 神様に O problema é a 耳を gente ouvir e corresponder com o que ele fala. Então, eu fico atenta para ele falar e eu não perder nada. 耳を開いているのでこう地上のことを忘れちゃったりするんです。すいません。 Então, nós, no quarto ponto que nós conversamos, では4点目ですね。 eu fiz uma aplicação, porque a Bíblia tem uma revelação com várias aplicações. Então, irmãos, presta atenção comigo. Não existe várias revelações da Bíblia, tá? Quem falar que tem várias revelações, você já, opa, fica esperto. 聖書で私はいろんな啓示が得られますっていうふうに言う人っておかしいんです。 Allan Kardec teve uma revelação. アラン・カーデックさんだって啓示が得られたって言いましたよね。 Aquele Correia teve outra revelação. コヘイヤさんだってそうですよね。 O mormonismo tem outra revelação. モルモン教だって違う啓示が与えられたって言わはりましたよ Enfim, ね。 não vou ficar falando nome, porque senão depois aí não dá certo, né? Mas não tem várias revelações, tem uma revelação com várias aplicações. 啓示は皆さん一つです。啓示は一つである中にいろんな方法で私たちはそれを実行することができるっていうことなんです。 Deus falou o que tinha que falar. 神様は言うべきことはすべて言われました。 E então aí eu vou ter a palavra que é viva, revelada, com a essência da revelação dele, eu tenho uma aplicação para a situação que eu estou vivendo. だから生ける御言葉を読むことによって与えられた啓示の中で私は歩んでいく。 Então eu quero que você abra, o meu quarto ponto é o coração de Deus batalha através de nós para a salvação de muitos, ou de Israel, da igreja. Abra sua Bíblia lá em Romanos 9, de 2 a 3. 私たちを通して神様は多くの人たちを救われる。でローマの、手紙ですねを開いてください。 Então diz assim: tenho grande tristeza e incessante dor no coração. O 3. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Você agora acha aí no dicionário que é anátema. 9章2節。私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。3節。私は自分の兄弟たち、肉による自分の同胞の、ためなら、私自身がキリストから引き離され呪われたものとなっ
っても良いとさえ思っています。アメン。 E daí também Romanos 10, versículo 1. でローマ10章1節も開いてください。 Diz assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração, a minha súplica a Deus é a favor deles, são para que sejam salvos. 兄弟たちよ、私の心の願い、彼らのために神に捧げる祈りは彼らの救いです。アメン。 Então, Deus trabalha através de nós para que a humanidade seja salva, incluindo Israel. イスラエルをはじめ全人類が救われるために神様は私たちを用いてください。 Alguém aqui já foi para Israel? イスラエルに行ったことがある人、 Se você não foi, deveria fazer uma programação para ir. もうぜひぜひ行ってみてほしいです。 Você vê que o povo judeu, mesmo Jesus sendo judeu, não receberam a Jesus. ユダヤ人は、イエス様、ユダヤ人であるイエス様を受けてもイエス様を認めなかったんです。 Então vamos lá, anátema significa excomunhão, nossa, que nome é isso? Maldição, reprovação, enérgica do grego, né? Ela é uma palavra grega. Coisa posta de lado, formado da posição aná, de lado, mas, né, de colocar, tipo assim, o que Paulo escreve ali, eu mesmo não queria ter me convertido, ficar de lado, porque daí não tinha compromisso de fazer nada para Deus, mais ou menos por aí. 先ほど読んだその呪われたものってあったじゃないですか。その呪われたの意味なんですが、この本当にこう呪い、除外されるとかそういう意味ですね。ギリシャ語でアナテマという言葉なんですが、こう私たちがつまり退けられる、除外される。 Então agora deixa eu mexer com você. Posso mexer com você? Pode? Geralmente a Adriana vai mexer. Não importa onde você aceitou Jesus, você tem uma responsabilidade de levar a salvação. あなたがイエス様をどこで受け入れたのか関係なく、受け入れた時点からあなたは救いをもたらす、義務がある。 E às vezes, estrategicamente, Deus vai te conduzir num momento de, até mesmo assim, de você pensar assim, nossa, mas eu não sou digno de fazer isso. Exatamente, nós não somos dignos. Deus é digno. 私はこんなことをするほどすごい人ではないとかふさわしい人ではないっていうふうによく思うんですが、 E porque Ele é digno e habita em nós, através do Espírito Santo, nós podemos nos mover. 当然私たち全員ふさわしくないんです。ただ Levar 私 as たちは boas notícias. イエス様を受け入れ、聖霊様が宿ってくださる以上、私たちは神様に用いられます。 Então, abra sua Bíblia lá em Isaías 61, versículo 1. イザヤ61を開いてください。 Olha o que diz Isaías 61, versículo 1. 61の Isso é 1。 para mim e para você. 私とあなたのた É め para の nós, 聖句 para a です。 igreja. 教会のための聖句です。 O Espírito do Senhor está sobre quem? Não, vamos falar. O Espírito do Senhor está sobre mim. Então, vamos falar sobre eu. Né? O Espírito do Senhor está sobre eu. E fala seu nome. Vamos ver? O Espírito do Senhor está sobre seu nome. Sobre, né? Fala sobre Selene Hirano. Depois você fala, né? Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os algemados. 一節、神である主の霊が私の上にある。この私のところに皆さん自分の名前を入れます。例えば、神である主の霊がサントケイコの上にあるっていう感じで。Então, aqui nesse texto, ali se você colocar ali, não terminou? 貧しい人の良い知らせを伝えるため、心の傷ついたものを癒すため、主は私に油を注ぎ、私を使わされた。囚われた人には解放を、囚人には釈放を告げ。アメン。 Ore por mim, irmãos. Isaías 61, versículo 1. A parte final diz assim, ó. E pôr em liberdade os algemados. Muitos saem do cativeiro, mas estão algemados ainda. ここね、囚われ人には解放を、つまり自由の身にあるはずなのにまだ
囚われている状 Sabe 態 aonde você e eu podemos ficar presos? 手錠されている状態なんですよ。 Não é no pecado, porque o pecado o sangue de Jesus resolve. 罪じゃないんで É す。 só arrependimento, confissão, o sangue de Jesus limpa. 悔い改めて告白すればイエス様の血潮はそれを洗い流すので罪ではありません。 Mas às vezes ficamos presos na dor. 痛みです。 Existem poços que o inimigo... Tem 12 poços, que eu não posso falar aqui agora, mas posso falar um outro dia, de prisões espirituais. Por exemplo, prisões financeiras, prisões de dor, prisões de medo. São poços que ele te mantém. Você está livre. Diga, eu sou livre. E vou sair hoje, eu vou tirar essas algemas. 私たちはこう囚われてしまう12個の井戸っていうのは霊的な井戸があるんですよ。例えば金銭面とか恐れとかいろいろあるんです。今日はそこには触れないんですが。 Então, essa unção que vai vir sobre você é para isso. Para você ir lá, tirar os presos das prisões e soltar suas し algemas. かしあなたは今日解放されます。そして囚われ人をあなたが解放させます。 Vamos supor que eu pegasse aqui isso daqui e amarrasse na mão do Pedro. Vai, Pedro. Vem 例 cá. えばこちらのタオルを Não, eu não sei se vai dar. ゆうきくんの手に結びます。 Mas eu fosse que fosse uma algema. これが手錠のように Assim. このように Você está livre, tá? あなたは自由ですよって言ってるんです。どうぞ帰ってください。 Pode ir. どうぞどうぞ行ってください。あなた自由です Mas から。 ele pode sair do lugar, pode mudar da região. Como é que fala? Ai, gente. Não. Da sua jurisdição, do seu estado, da sua cidade, da sua casa, mas ele continua preso na dor. 当 Vamos 然あ supor que なたは aconteceu algo triste com ele, ou com ele, né? Talvez o pai dele não fez algo para ele ser maldoso. E aí, ele está preso nessa dor. Então, ele está livre, mas está preso. 例えばこう Obrigado, Pedro. 場所を移動することはできるんです。このままね移動することはできるんですが自由とは言えないですよね。例えばお父さんに何かをされてその悲しみの中にいるその悲しみに手錠をかけられ移動はできるものの自由ではない。 Deus quer mudar minha mensagem. É para você que veio aqui hoje. Possível? Oh, meu Deus. 神様がね私のメッセージを変えていってるんです Isaías よ。 10, どうしよう 27. イザヤを開いてください。 Isaías 10, 27. Diz assim: naquele dia, hoje, diga hoje, é tirado o fardo de cima de mim, ou tirado dos seus ombros, e o jugo é despedaçado do seu pescoço, quebrado por causa da unção. Isso que eu entendo. Mas eu vou ler como está aqui. Naquele dia, o fardo deles será tirado dos seus ombros e o jugo do seu pescoço. O jugo é despedaçado porque vocês estão muito gordos. Não, muito gordo não. Vou tirar essa tradução, meu, pelo amor de Deus. Põe aí uma tradução mais linda. Por causa da gordura também não. Que isso, gordura localizada? É o cada unção. Olha lá, cada unção, tá vendo? Você viu como a gente acha, irmão? Vamos ficar falando, eu vou falar a palavra ruim contra meu respeito? Eu não. Olha lá, vamos lá. Lê nessa tradução aí, pelo amor de Deus. その日になると彼の重荷はあなたの肩から彼のくびきはあなたの首から除かれるくびきは脂肪のゆえに外されるみんなが笑ってた理由なんですけどねここポルトガル語の訳がこのくびきは脂肪のゆえに外されるっていうのがあなたたちが太っているからってなってたから太っているって何ってなって Então Deus quer te tirar de prisões que você ficou paralisado. E quando você fica paralisado em sofrimentos, acontece várias coisas. Espera mais, a família fica entristecida, vem enfermidades, vem divisão, e Deus quer te tirar disso. あなたが苦しみの中でとどまってしまうと、家族を悲しませたりあなたの人生自体が前にこう前進しなくなってしまうんですね。 E rompendo com esse espírito de Amaleque. O que Amaleque fazia, esse espírito? そして主はあなたを今日前進させたいです。このアマレクの Ele 霊は esperava, lá no Velho Testamento, ele esperava quando o povo judeu estava saindo do Egito. Você pode ler lá, eu passei esses textos semana passada. ユダヤ人がエジプトから出るその時に Então, eram mais de 2 milhões pelo deserto.
2200万人以上でした。E ele então, quando alguns ficavam cansados, ficavam doentes não ficavam, mas ficavam cansados, porque a Bíblia diz que eles não ficaram doentes. E eu creio no que a Bíblia diz, não no que eu penso. 彼らは疲れはあったものの、彼らは病気にはならなかったというふうに書かれているんですね。Então ele procurava essas pessoas que se afastavam. Então, irmão, deixa eu dizer, olha para mim, não, olha para mim aqui, carinha de crente, mansinhos. Você não pode se afastar da igreja. 皆さん、教会から離れないでください。 Que a igreja é o Israel de Deus. 教会こそ神のイスラエルなんです。 É na igreja que você tem a proteção. 教会であなたは守られます。 Você encontra pessoas de todas as formas, de todos os tipos. いろんな人、いろんな形、いろんな性格の人たちがいます。 É necessário você compreender 3 operações que acontecem na igreja. 教会の中に起きる3つの点を理解しなければなりません。 É lógico, irmãos, que você tem que estar numa igreja que a base é a palavra e o dono é Cristo. O que manda, o cabeça é Cristo. 聖書 É が Jesus. 土 E a 台にな base é a palavra. 土台になっている。そしてキリストが頭である、聖書に行くのがまず1つ目です。 Mas existe 3 operações dentro da igreja que você tem que entender. それ以外に理解すべき3点があります。 Existe a operação profética para exortar. で、叱りつける予言的な働き。 E essa não é uma unção que Deus dá para todos. それは神様が全員に与える油ではありません。 Porque senão a gente vira um açougue. じゃないと私たちってこう É lambada para tudo quanto é lado. E É ali bife tem para ruda tudo quanto é aí na lado. negócio, É né? sangue para tudo quanto é lado. E a pessoa tem que ter maturidade. Eu tenho essa unção e eu já fui algumas vezes, quero pedir perdão, imatura na hora da correção. Eu teria que esperar mais. A pessoa estava meia crua ainda. E eu peguei e desci a ripa. で私にはその油があるんですが、この場を借りて謝りたいんですが、 Tem que ter maturidade para corrigir. こうやっぱ熟してる人こそちゃんと Mas ね、 tem coisa que Deus manda fazer na hora. 霊的に成長してる人がちゃんとした方法で謝るべきなんですね。そうでなかったことも何回かあったので。 Aí se você estiver bem alinhado, ou você faz ou morre. で私たちが本当に神様と Lembra de Isaías, de Elias, né? Junto aos profetas de Baal, ou ele levantava o altar ali e trazia a presença de Deus, ou morria. 神様と歩むにつれ、本当にこうエリアとかね、よくわかるんですが、彼らが神様に祭壇を築くか死ぬかどっちかでしたよね。 Então tem igreja que tem uma unção que ela vai na frente confrontando não a pessoa, mas os demônios que atuam afligindo a pessoa, でその叱りつけるってい mantendo う ele のは、 cativo, enrolado e algemado. 叱りつけるっていうのは当然その人を叱りつけるのではなくて、裏で働いているその人を縛りつけている悪霊を叱りつけるという意味です。 Então essa unção que Deus dá, ele não dá para qualquer uma. A pessoa tem que estar disposta a perder a cabecinha, igual João Batista. こういう油ってね、神様は誰にでも与えるものではなく、なおかつこうバプテスマのヨハネのように首を切られてもいいっていう覚悟は持たないとダメですね。 Então a gente gosta de um evangelho que até fala a verdade, porque Deus é bom, irmãos. Deus quer nos dar o melhor, mas Ele também quer nos ensinar a depender dEle, não depender de pessoas. 当然神様って多くのことを与えてくださいます。慈しみ深い神ですからね。ただ真実も言わなければならないんです。 Então essa primeira unção vem a uma unção de confronto contra Satanás e os demônios. Nós não fomos chamados para expulsar demônios de pessoas, mas sim demônios de regiões, de lugares. 私たちは人々から悪霊を追い出すために召されたのではなく、場所、地域から追い出すために呼ばれました。 Tem a outra unção que é uma unção de consolo. また別の油っていうのが慰めの油です。 E como nós brasileiros somos muito emocionais, で私たちブラジル人ってすごく感情的にすぐ揺れる人たちなんですね。 a Paula sabe bem disso, ela é minha filha, eu posso falar. で彼女は私の娘なんで言います。 Muitas vezes a Paula me procurou que queria que eu falasse assim, oh, tadinha. 何回もね、こうパウラちゃんが私のとこに来て、こうかわいそうだね、わかるわかるみたいなことをこう言ってほしかってきたんですね。 Eu vou bater essa ああ、よしよ cabecinha. ししてあげるみたいなね。 E eu dizia para ela assim, você está errada. あなた間違ってますって言われてたんです。 Seu orgulho. それ高慢だみたいな。
Ela tremia. Eu falava assim, você precisa da presença de Deus. Você precisa buscar mais a presença, você precisa de orar mais. 神様の臨在はもっと求めなきゃ、祈らなきゃっていうふうに Presença 言って despedaça ました。 esse jugo sobre você. A unção quebra esse jugo. で、油こそがあなたにあるそのくびきを Ele 打ち tira 砕く esse んです。 peso do seu pescoço. Você não precisa andar desse jeito, você pode levantar. あなたはこのような状態で苦しみながら歩む必要なんかないと、立ち上がりなさい。 Você não pode se esconder. 隠れちゃいけないと。 Ela tremia quando ela ia traduzir. Agora ela traduz comigo numa tranquilidade. chorava muito, né? Chorava. Você vai ter que me traduzir. Ela, 通訳するときね、実はね、パウラさんめっちゃ泣いてたんですよ。通訳今日してもらいますで、わーって泣いて。 ia dizer, levanta, menina, seja forte. で、もう通訳あれ立ちなさいみたいな感じで。 Imagina você diante de uma pessoa que está ali armado, você não pode chorar, não vai resolver. Você vai ter que tomar da autoridade do nome de Jesus, amarrar o bicho e mandar embora. その中でこう大泣きしてる、すごいこう自分を守るために構ってる人たちの前で取るべき態度っていうのは、その裏でその人を縛ってる悪霊を追い出すことなんですね。 E eu dizia para ela, isso não é para a morte, isso é para a vida. これは死のためじゃない、命のためだみたいなことを言ってきたりとかね。 Então essa unção de consolo tem algumas pessoas, eu também tenho, sabe, irmãos? Não sou sempre só na exortação, tenho consolo também. Mas a unção que Deus derramou sobre mim é de confronto de Satanás e seus demônios. Não são das pessoas, mas o que opera atrás das pessoas. だからその私にも慰めの油はあるんですが、当然ね、叱りっぱなしじゃないですよ、私だって。ただやっぱりその人の裏で働いてる悪霊を見分けて追い出す必要というのはやっぱりあるんです。 Quem você acha que para a sua vida, para seus negócios? あなたの人生をとどまらせることができる Quem ものは você 誰 acha だ que と quer 思います destruir か？ sua família? あなたの家族を滅ぼそうとしているものは誰だと思いますか？ Quem você acha que quer destruir seu chamado, seu ministério, あなたのミニストリーを壊そうとしているものは誰 seu だと思います propósito na か？ terra? あなたが地上にある目的だったり、 Eu sempre digo, você não está na terra porque Deus não tinha o que fazer. あなたが地上にいるのは神様が暇だったからあなたをこう産ませたわけじゃないんです。 Você está na terra porque Deus tinha uma necessidade na terra e escolheu você para vir. あなたが地上にいるのは地上に必要性があって、あなた Ah, が mas そ o の que 地 eu 上 posso fazer? Não sei. あなたがその必要性を満たすために Eu あな sei た que は se 使わ você された。 perseverar, se você continuar firme, se você não olhar as circunstâncias, Deus não deixará o seu plano ser frustrado na sua vida. じゃあ私は何をどうすればいいんですかと。わかりません。わかりませんが、あなたは主と共にいるその人生を Ele continua te 捨てないでください guardando como uma menina dos olhos dele. 力強く最後まで A 突き進 Bíblia んで diz ください。 assim, lá em Tiago, achegai-vos a Deus e ele chegará até vós. ヤコブで書かれているように、あなたが主に近づけ Chega ば pertinho de 神様 Deus. もあなたに近づいてくださると。 E Deus chega mais pertinho de você ainda. Eu acho que quando você chega perto de Deus, Deus pula dentro de você. 神様があなたが神様の近くに行けば、神様 Através が do あなた Espírito の Santo. 中に聖霊様を通してこう飛んでくださるんじゃないかな、飛んで入ってくださると思っています。 Achegai-vos a Deus e ele chegará até vós. Limpai as vossas mãos pecadoras, vós de duplo ânimo e purificai o vosso coração. O que é duplo ânimo? Um dia você está aleluiado, quer Deus, de manhã, de tarde, de noite. Semana que vem aconteceu uma desgraça, você já não quer Deus. ヤコブの4章8節に書かれているように、神様に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪人たち、手を清めなさい。双心の者たち、心を清めなさい。 Diga, onde eu fui, Deus estava lá. 私がいたところ、神様もそこ Só に que お eu ら não れた。 tinha ouvido para ouvir しかし私は聞く耳を持たず、 e coração para obedecer. 従う心がなかった。 Porque não basta ouvir, tem que obedecer. ただ聞くだけじゃないんですよ。 Essa é a parte mais difícil. そこに従うっていうところが一番難しいんです。 Todo mundo gosta, irmãos, de palavras de consolo. こういろんな人ってこう慰めの言葉やっぱり好きなんです。 Deixa eu te falar, se você tiver essa unção de palavra de consolo, Deus vai te chamar para consolar pessoas. 慰めの油があるあなたは慰めるた É a めに主 unção que você は opera. あなたを用います。 E daí você é cheio de misericórdia, de compaixão, o que Deus vai colocar na sua frente? だからあなたには Pessoas 憐れみ felizes,
queridas. Não, Deus coloca, irmãos, aquelas pessoas que têm necessidade de você consolá-los. 憐れみ同情があなたの中にはあるからこそ、神様は苦しみのある人たちをあなたの近くに置きます。 E aí, quer eles ouçam ou deixem de ouvir, você tem que ter a palavra. あなたが彼らに手を差し伸べて助けてあげるために、そのた Entendeu め essa にあなたの unção, dona 中に Andréia? 御言葉がなければならないんです。 Então, tá, você, Adriano, está entendendo? A sua unção? A oficina é um lugar de consolo. あなたの車屋も Eu imagino quantas pessoas chegam na sua oficina e contam a sua história. 慰めの場所なんですよ。多くのお客さんが来て自分の生活、日々の生活の苦しみについて言ってると思うんですね。 E você precisa estar cheio, sendo um dispenseiro de Deus, para falar as palavras de Deus que ele precisa ouvir. そしてあなたが満たされていれば、神様があなたを通してその人を慰めてくださる。 Está entendendo, senhor Alexandre? アレシャンデルさんも O seu OK です trabalho か？ na Hitachi não é comum, é estratégico. 日立建機であなたがしている仕事もたまたまあなたが行ったわけじゃない。 Entendendo, senhoras? あなたた Que ち o trabalho de vocês não é comum, é estratégico. たまたまあなたたちはこの会社に働いているわけではない。 Quem que o senhor quer que eu fale? 私は何を語るべきだ。神様は何を語ってほしいと望んでおられるんだろうとか。 Quem que o senhor quer que eu abençoe hoje com uma palavra de avivamento? 誰を祝福すべきなのかなと。誰に話をかければいいのかな。 Senhor, usa-me do seu jeito, eu não sei fazer. 主よ、私はやり方が分かりません。だからこそ主よ、教えてくださ Essa é o い。 nível ど de うすれば unção. いいですかと。 Mas que tem essa necessidade dessa rendição. でもそれが起こるためにはどうしたらいいのかというと、心を委ねなければ Você な vai らない。 precisar de muito mais amor de Deus do que eu com o capeta, que é pá, 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 pá. 私は悪霊を追い出す役として A unção de exortação é você não vê a pessoa. Quando você vê, você já deu, mas você deu no diabo e a pessoa que leva. もう悪霊をパパパパパッとこう追い出すわけなんですよね。で É a も unção de Pedro. 慰めの油があるあなたはす E a ごくすご outra く unção é a unção da edificação, 愛がなければならない。もう一つの油っていうのが築き上げる油。 que tem que ter dentro da igreja. Mas quem opera na unção, nessas três unções são os membros, os pastores, os obreiros, as ovelhas. Todos nós operamos nas três, ou nas três unções, ou pelo menos de uma específica, né? 教会の中にいる人、みんなその油が受けられるし、もしかしたらこう3つともある人もいるのかもしれません。 E essa unção da edificação vem aquelas pessoas bem assim, que estão fora do caminho, assim. E daí, como você tem que edificar, você tem que começar pela base. Daí você fala, não, vem para cá, vem para cá, vem para cá, deixa eu te dar um estudo bíblico, sabe? Olha, daí eu sei que vocês fazem isso. A minha apóstola, eu não, irmão. A Bíblia, で築き上げの油を持ってる人ってね、 Jesus, 大体神様が近くに置く人ってこう eu sou tão carente de salvação quanto você. 堕落してる人たちなんです。だからその人をこう連れてくるんですね。でその中で何をするかというと、私の使徒セレネがねみたいな感じで言うんですよ。私 A じゃない。 unção que vem Seixo desse. sobre sua vida de edificação é de você ensinar as pessoas no caminho que devem andar. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É para lá que você tem que levar ele. 歩むべき道を私は命、道であるからこそ私たちは聖書にかなって教えてあげなければならない。 Então, como diz, nós estamos debaixo dessas unções. Né? Você pode colocar esse texto para mim, por gentileza? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está lá em João 8, acho que 30. Não. Tá aí, irmão. De Gênesis a Apocalipse, você acha? 私は道、真理、命であるその聖句をちょっと前に出してください。 Então, essa unção de edificação é uma unção que te tira a cegueira. でこの築き上げの油を持ってい cegueira る人って espiritual. 霊的な盲目を取り除く力があります。 Por quê? Porque você não vai ver a circunstância, você vai ver o que está na palavra nessa unção de edificação. その築き上げの油を持っている人って Você veja, この今の状況ではなく a unção de confronto ou a unção de exortação, 聖書にあることを見ます。 ela vai trabalhar bem mais na área da libertação, na área de guerra espiritual, que são 3 níveis, tipo solo, né?
ou vamos colocar dois, solo e céu, segundo céu, e depois tem o terceiro céu, onde você entra no Santo dos Santos. São 3 níveis. で霊戦いっていうのもね、こう地と第2の天と第3の天、その第3の天があるんです。 E sabe qual é o problema da unção de guerra espiritual dentro da igreja? 教会の Ou a 中に pessoa que estuda isso? 霊的戦いの油を持ってる人の問題は Que ela começa invertido. 逆から始まるんです。 Se você quiser entrar em guerra espiritual, primeiro é o terceiro céu. 霊的戦い Trono に da graça. 入ろうと Lá 思 em ったら cima. まずは De cima você governa. 第3の天から始まるんです。 Aí você submete Satanás e seus demônios no segundo céu. そうすることによって第2の E 天 aí にい você る traz liberdade para os homens na terra. 悪魔と悪霊を Venha 追 ao い出 teu す reino, faça a tua vontade, como está no céu. 追い出すことができるからこそ、そこで人間が自由になって解放されるん Aí, です né, a pessoa que. Você já viu que a pessoa que gosta de batalha espiritual está amarrado, está isso, está aquilo, está nada, irmão. Não tem presença de Deus para ter autoridade para amarrar. E aí acha ruim porque eu não amarro. 霊的戦い Porque が eu 好きな conheço 人 o protocolo. は何でもかんでもこう縛り付けて追い出しますみたいなことを繰り返していくんですが、そうじゃない。 Primeiro você busca Deus. Mas Tem a lá- presença de Deus. Camisa Tem a mal, consciência Camisa. de salvação. Se ele tem que ser o único e o primeiro. 救いを Então, 認識 ele す tem る que ser o primeiro e o único. Porque quando ele pode ser o único Deus teu, mas não é o primeiro. で、あなたにとって神様は唯一であって最初の神でなければならないんです。 Eu creio em Jesus, ok, ele é o primeiro da sua vida. Você dedica, na hora que você abre os seus olhos, obrigado, Senhor. Você dedica algum tempo para ele. 私はイエス様に従っています。 Ele é 信じてい exclusivo ますと。ただあなたにとって彼は e é o primeiro. 唯一の神ですか？最初の神ですか？ Então, 最優先される神 guerra ですか？ espiritual, primeiro, presença de Deus, presença do Espírito Santo. Ele tem que ensinar o caminho, ele tem que dar. Ele é o general de guerra, ele tem que dar o comando. だから霊的戦いっていうのは神様、まず神様のところに Se 行 não, く irmãos, その você 崇めです apanha e ね。 apanha bonito. そしてそこで神様に E 言 a われ primeira た coisa ら que ele vai fazer é te tirar da igreja onde você tinha propósito. その命令に従って行動することなんで Se す você。entrou nessa área, cuidado. この順番を守らないとあなたは悪魔に Porque め hoje ちゃくちゃにされて na internet tem 7 chaves para abrir a porta das finanças, 7 para abrir a porta não sei do que, mais 8 para abrir não sei mais o que, mas não tem a Bíblia. そして教会から追い出されてしまいます。 Tem que ter Bíblia, irmão. Tem que passar pela cruz, tem que passar pelo sangue, tem que passar pela palavra. 今現代インターネットを探したら扉を開くための7つの鍵のどのこうのたくさんあるんですが聖書がないんで Então, す。 começando de cima, terceiro céu, presença, trono, santo dos santos. Depois se amarra os demônios no segundo céu, que é onde nas regiões celestiais, aonde você governa com Cristo Jesus. 第二の天っていうのが神様がおられるその天です。そこによって私たちは主にあるからこそ主と共に統治することができる。 Se você fizer esses 3 passos, daí quando você passa, onde que o demônio está, fala, está amarrado, está amarrado, está amarrado, tá amarrado. Sai, sai, そ sai. この Abre o caminho, tô chegando. Jumba, uma Cheguei. mamoreba. Você chega que nem aquela menina lá, né? Cheguei, Brasil. そこの Você 順 chega e 番 fala pro diabo, cheguei, diabo, sai. そこの順番を守ればあなたは悪魔私はここに来たから出て行きなさいというふうに軽々言うことができるように E なる。 aonde tiver uma bruxaria, Deus vai mostrar, você vai desenterrar. Aonde tiver algo escondido, Deus vai mostrar. Tem coisas que eu sei, mas não posso falar. Mas tem coisas que é necessário falar. そして魔術のある場所を神様は見せてくださったりいろんなこの悪魔の技を神様が見せてくださったりする Porque os olhos do くださ Senhor るようにな estão ります sobre toda a terra, sobre o ímpio e sobre o justo. 不義のあるもの義のあるものの上に全てのものの上に主の目がありますから。 E aí, quando você tem essa unção de edificação, você precisa estudar muito a palavra. そしてあなたには築き上げの油があるのならばあなたは聖書をたくさん読まなければならない。 Porque você só vai poder dar o que você tem. あなたのあるものしか分けることができないから。 Então você vai levar salvação, tirar as pessoas das prisões, aqueles que saíram da prisão, como Lázaro, saiu de dentro da cova, mas precisava tirar as suas ataduras. だから救いをもたらすこのラザロのように自由にはなったけれども包帯を解いてあげる必要がありましたよね。 E se eu contar para você que você precisa estar dentro da igreja com essas 3 unções, porque tem muita gente que vem para a igreja,
porém continua ainda atado. いろんな人が教会の中に来るけれども、来ているけれどもまだ囚われたままだったりします。 Então vamos estar atentos à nossa função, à nossa missão na igreja. 教会の中での私たちのミッションに本当にこう目を留めていただきたいです。で、5つ Eu 目、 já estou terminando, もうすぐ終わります。 daqui 1 hora. あと1時間で。 O quinto ponto é Deus ordena buscar o bem espiritual do seu povo. Israelita é o povo de Deus, mas nós, através de Jesus, fomos adotados. Então, eu vou aplicar esse texto ou essa colocação. Deus ordena nós buscarmos o bem para a igreja, para o seu povo. Orar por ela, buscar os benefícios para que o reino de Deus cresça na terra. 天の御国が地上で成長するために神様は、神様の子を祝福すべきです。その祝福を求めるために神様は人々を用います。 Eu posso dar algum texto para você ler em casa. Eu só vou ler um, tá bom? ちょっと家で読んでいただきたい聖句があるんです Você が、 pode ler Salmos 122. 詩編122、 Você pode ler Romanos 15. ローマの15、 Impressionante esse bicho aqui. Romanos 15, Roma 15. versículo 25 a 27. 25から27節。 E eu vou ler para vocês Romanos 1:16. ローマの1章16節を読みます。 Romanos 1:16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu. Primeiro era para ser para o judeu. E também o grego, que nós somos inseridos nas pessoas que não nascemos lá em Israel. 16節、私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。アメン。 Olha, também em Romanos 2, 9 a 11, eu quero que você coloque, por favor, Romanos 2, 9 a 11. ローマ2章9から10節、11 Diz 節 assim, まで。 tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente do judeu e também o grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. 9節から、悪を行うすべてのものの上にはユダヤ人をはじめギリシャ人にも苦難と苦悩が下り、善を行うすべてのものにはユダヤ人をはじめギリシャ人にも栄光と誉れと平和が与えられます。神にはエコひいきがないからです。アメン。 Então, deixa eu trazer uma aplicação para isso. Nós fomos ensinados, pelo menos eu, né? Que Deus não faz acepção de pessoas. 神様はエコひいきをしないということを学びましたよね。 Mas nós não lemos o texto inteiro, não entendemos o contexto. しかし私たちはここの意味をあまり理解してないんです。 E nós até achamos que Deus vai punir uma pessoa que não está na igreja, mas que faz coisas boas. Deus não pode punir, porque Deus diz que o que eu semeio, eu colho. Ele pode não estar na igreja, mas ele planta coisas boas, misericórdia, amor, compreensão. E ele vai receber isso também. 例えば、必ずしも教会にいるからこそ良いものを受けるのではなくて、良いものを行っていたら良いものは受けるんです。 Porque Deus não poderia trazer para ele uma colheita ruim se ele apresenta uma coisa boa, mas ele não tem o que então? Então, se Deus faz isso, o que ele não tem? じゃあ私は教会に来なくても良いものを収穫できるのならば私には何がないんですか？ Ele não tem salvação, não tem o seu pecado perdoado. 救いです。救いがない。つま Ele り自分 não の tem 罪 a は reconciliação com Deus através de Cristo 自 Jesus. 分の罪は許されない。 Então, o que o judeu tem? O que a igreja tem? A igreja tem a salvação, a reconciliação, o seu pecado apagado. だから教会はじゃあ何があるんですか？許しです。自分の罪が完全に許されて消されました。救われた。 Por quê?
porque eu tenho ainda o benefício de morar na terra e ter Jesus como meu Senhor, ser abençoado pelas boas obras, obras vivas, e quando eu partir dessa terra, tenho a vida eterna. Porém, se eu não tenho o Senhor, eu faço coisas boas, eu tenho o benefício de viver nessa terra com coisas boas, mas quando eu partir dessa vida, eu vou para o fogo eterno, para a morte eterna. 私は地上に生きていて主を信じているならば、私が死んでしまったら私は天国に行きます。救われている。つまりじゃあ私は、地上にいる良いことを行っている。じゃあそれは次はどうなるんですか。地上で良いものを収穫できているから、収穫できているけれども、死んだら、地獄なんです。救いはない。Você viu que agora que me dá bronca é ela? Vou chorar também. Então, o que acontece? O que acontece é que tem gente que chega para mim e fala assim: nossa, pastor, ele é tão bonzinho, só falta Jesus. Eu falei, então falta tudo. でこの人って良い人すぎて、あとイエス様だけだねみたいなこと言ってきたりするんですが、じゃあ全てじゃんって言ったりします。 Nossa, se ele tivesse Jesus, ele era salvo. Eu sei disso. Éramos pessoas desgarradas. Todos nós estávamos mortos espiritualmente. Precisamos de Jesus. 私たち全員神様から離れていましたし、私たち全員イエス様が必要です。 A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes, separa corpo, alma e espírito, juntas e medulas, e discerne a motivação do coração do homem. Então, quando a pessoa chega para mim e fala assim, daí eu pergunto, você conhece a Jesus? Sim, conheço. Conheço. 私が例えば、とある人に、あなたはイエス様を知っていますか？ああ、知っています、もちろん。 Eu falo assim, e o quanto Jesus te conhece? Ah, eu não sei. Ah, então se você não for conhecido no céu e no inferno, nada feito. Vai para o buraco. あなたが天でも地でも地の下でも知られていなければ意味ないですよというふうに言います。 Então eu falo para a pessoa, eu quero te apresentar o plano de salvação. Você precisa entender que você faz coisas boas, mas você nasceu no pecado. Você precisa da graça de Deus, você precisa ser salvo. 救いの計画をあなたに紹介したいですと。あなたはこう罪が許される必要がある。あなたには救いがいるっていう説明をします。 Aí como a minha unção é de confronto, né? A pessoa diz assim, não, mas eu não vejo por que eu preciso ser salvo, eu sou uma pessoa boa. Eu falo, você precisa ser salvo da sua bondade. É bondade demais pro meu gosto. でも私はすごいいい人だからみたいなことをね言ってきたりする人もいるんですが、もうそのあまりにもいいと思っているそこからあなたは救われなあかんわって言ってます。 Você é muito bom que não dá nem para andar comigo. もうあなたは良い人すぎて私とは一緒に歩めないよね。 Você precisa ser salvo de você mesmo. A Bíblia diz assim, lá Jeremias diz, maldito o homem que confia no próprio homem. E daí você pensa, maldito o homem que confia no próximo, ali no outro, né? Porque é o outro que faz tranqueira, você não. Não, maldito o homem que confia em si mesmo, que acha que pode andar sem Deus. 人間を信じる者は呪われているっていう聖句なんですが、第三者、 Palavra para crente, tá? Isso daqui é para a igreja, isso daqui não é para novos convertidos, isso daqui nem é para quem vem aceitar Jesus. É para quem já tem Jesus e precisa de ser confrontado para deixar as coisas e ser levantado para governar. 他人のことを思ったりするんですが、そうではなくて自分自身なんです。自分自身のことを信じすぎるなと。 Vamos para o 6º ponto. では6点目に行きます。 A aceitação de Jesus como Messias pelo povo judeu ou pela igreja. A igreja, irmão, tem que receber Jesus. 教会がイエス様を受け入れなければならない。 Trará vida entre os mortos. Nós éramos mortos. Nós éramos sem valor nenhum. Portanto, precisamos de Jesus. 私たちは何の価値もなく、私たちは死んでいました。だからこそイエス様が必要です。 Vamos lá para Isaías 27, versículo 6. ではイザヤ27の方に飛びたいと思います。 Olha o que diz. Não diz, eu não sei ler. Dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá, e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Quem são esses frutos? Somos nós.
時が来ればヤコブは根を張りイスラエルは芽を出し花を咲かせ世界の表を実で満たす。ここって誰のことですか？私たちです。芽を出すの Diga は assim, haverá um grande avivamento, 大きなリバイバルが起ころうとしています porque と言ってく eu ださい。 tenho a unção 私には油があるから。 para despedaçar o jugo, 油を para tirar as algemas 油によってくびき e を打ち semear a 砕 palavra de く。その Deus. 力が私にはあるからと。 O espírito de Amaleque não vai encontrar vantagem em mim. アマレクの霊は私のうちで働くことは Não で vai き me ない。 tirar do lugar do propósito. 私を目的の場から Não vai 私 me を intimidar. 追い出すことはできない。 Não vai me deixar cansado. 私に恐れを与えない。 E quando eu estiver cansado, eu terei suporte de oração dos meus irmãos. 私が疲れた時には兄弟たちが私のために祈ってくださる。 A armadura de Deus, de Efésios 6:10, é na frente e o irmão ora nas suas costas para te guardar. エペソ6章10 Feliz 節 o の homem que tem uma igreja que ora, そこの武具っていうのは que participa dela, 神様から与えられ、そこの後 porque ろ suas costas estarão guardadas. 後ろはお祈りによって守られているんです。 Então nós precisamos, queridos, de um reavivamento pessoal, de nós florescermos como o Senhor fez florescer a vara de Arão ali dentro da arca da aliança. Na presença de Deus nós temos que florescer. だから私たちは主の臨在の中で私たちは花を咲かせる必要があります。 Temos o ministério da reconciliação. 私たちには回復そし Então, て como Satanás se utilizou para te parar? 修復の油が私たちにはあ Provocou りま uma す。 dor, um acontecimento trágico. 悪魔はあなたをどうやって止ま Eu ら me せました lembro, か？ irmãos, em 1991, quando meu 90, acho que 1990, estava o Senna ainda não tinha morrido e ele ia ter aquela corrida que ele morreu. O meu marido estava internado. Você sabe o que o médico falou para mim? Olha, depois da corrida, a gente passa na UTI para ver como é que ele está. Ele já estava morto. 私の前の旦那なんですが知ってる人はいるんですが亡くなられたんですよね。でそれって1990年のセナが F1 で亡くなる時なんですけど亡くなられたそこの日なんですけどね、その競争その F1 のその走りが終わってからあなたの旦那を CTU で見に行きましょうって言われたんです、お医者さんにね。でそれが終わって見に行ったらもう私の旦那は亡くなってたんです。 Ele já tinha morrido e eles só não quiseram me falar porque eles queriam assistir a corrida. でも亡くなってたのに F1 が見たいから何も言わなかったんです。 Mas isso não pode me parar. でもその悲しみで私は止まっていられない。 Porque maior privilégio ele teve de ter um pastor para orar por ele e ele aceitar Jesus antes de morrer. Então ele foi para a glória. 彼は亡くなる前に牧師さんが来てくれてイエス様を受け入れるお祈りができました。 Quando Deus tirar alguém da sua vida, não julgue, 神様 não が questione. あなたの人生から誰かを Você sabe por quê? 取ってしまったら Porque Deus conhece o amanhã. 神様って全 Talvez てご Deus 存知 queira なん te です livrar de よ。 muitos sofrimentos. だから多くの Eu 悲 vou し te みか falar o que ら aconteceu comigo. あなたを守りたいのだと思います。 Eu fiquei 3 dias, eu trabalhava na Lorenzetti S.A. ローリン ZSA っていうところで働いてたんです na が época. Eu era uma gerente lá. でそこで店長をしてたんです。 E depois eu fiquei 3 dias em casa, depois tive que voltar a trabalhar. で3日間だけ休んで仕事に復帰し Como ました。 dizia, a roda gira. もうね、やっ As ぱ coisas andam. Eu tinha 3 filhas. 休んでられないし娘3人いましたので。 Daí quando voltei a trabalhar, tal. Aí chateada, magoada, chorando. E daí vem todo aquele mundo, né? Meus pêsames, mas na hora não fala nada, não tem nada. Eu tinha recém aceitado Jesus. 私はイエス様を受け入れて間もなかったんです。数日しか経ってなかったし、すごい悲しかったし、泣いてたし。 E aí eu fui reclamar com Deus. で、神様に文句言いに行きました。 Porque né, enquanto eu não era cristã, estava tudo bem. Depois que eu me tornei cristã, primeira coisa que aconteceu, o marido morreu. 私がクリスチャンになる前は大丈夫だったのに、クリスチャンになってから全て失うというか、旦那も死んだしと。 É porque a gente faz oração que a gente não deve. 私たちがね、してはいけないお祈りをするからなんですよ。 No dia 29 de dezembro, acho que de 1990, eu orei assim com a minha irmã, que era a única crente da família. 12月29日にとあるお祈りをしました。 Nós estávamos na casa da minha mãe お母さんの家にいて、 e eu estava encostada na porta da sala assim.
で私はそのリビングの扉にこ E うや ela って estava no sofá. こうやって立ってて、で私のお姉ちゃ Ela ん olhou para が mim e falou: Selene, você é uma mulher tão inteligente, intelectual, você mexe com tanta gente rica. Deus tem um propósito na sua vida com isso. 私のお姉ちゃんがソファーに座ってて、私にセレネ、あなたってすごい多くの人と出会 E った eu りしてる achava し、お金持 que ち、 aceitar Jesus era coisa de pobre. お金持ちとも触れているし、神 Porque 様 todos は aqueles que aceitavam Jesus parecia que só vinha para pedir as coisas. あなたの人生に目的がちゃんとあるんだよって言われたんです。 Não, irmão, nós temos que dar para a sociedade. でも私のイメージの中で、 Não estou falando de dar dinheiro, mas dar conselho, dar boa instrução, dar exemplo, dar testemunho. イエス様を受け入れる人ってこう貧乏のイメージがあったんですよ。 Isso é coisas que não tem dinheiro que pague. 何でも何でもこうくださいみたいなことしか言わない。 Daí ela me 人た falou ちだと思って isso e た eu falei: ah, é? Então ele que me tire o que está me atrapalhando de servir a で Deus. そこでね、私の返事が何だったのかというと、あ、そう、それだったら神様が私が彼に使えないために E 邪魔 Deus させているも escutou a のを oração da ímpia. 取り除いたらいいじゃんって言ったんですよ。 Deus escutou a oração da pecadora. で、そこの罪人の祈りを神様が聞 Tá かれ vendo て que で Deus すね、 escuta? 聞かれるんです、ちゃんと神様は。 E daí no dia 31. Não, dia 31 de maio de 1991, meu marido morreu. でそのお祈りをしたのが1990年なんですが、1991年5月31de maio、5月31日に私の旦那が亡くなりました。 E daí, quando chegou lá pro dia 20, eu fui reclamar com Deus. で、20日ぐらいに神様に文句言いに来ました。 Dobrei meu joelho e falei: ó Senhor Altíssimo, ひざまずいて、偉大 dono な do る主 céu e da よ、 terra, 天 que と tem o 地を controle da vida ou da morte. 覆われる偉大なる Dá 神。 para você me explicar por que justo agora o Senhor matou meu marido? なぜあなたはこんな時期に私の夫を殺したんですかって聞きました。 Aí eu acho que Deus olhou lá do céu e falou assim: que será que essa ímpia está orando? で、神様が多分天から見て、 Eu tinha aceitado Jesus na UTI, Quando mas você não aceitei viu, Jesus garota? assim. O pastor veio e falou bem assim, um pouco antes desse médico falar isso, e o pastor veio e falou assim para nós assim, falou: você tem Jesus? Eu falei: não. Daí ele pegou e falou: então ora aqui o Salmo 23 comigo, a partir de hoje você é crente. で、この私がイエス様を受け入れたのってね、CTU に行って受 E け eu 入れたんで acreditei す na よ。 conversa do pastor. で、私の旦那が亡くなる Estou 前 aqui に até hoje. 亡くなる前に牧師さんが来たんです。で、その牧師さんがあなたはクリスチャンですかって言われて、 Daí い na や hora que 違いますって Deus, 言った eu fui falar com Deus, Deus falou isso para mim assim: mãe, eu respondi tua oração. Isso era Só Shirei. tirei o que te impede de me servir. 詩編23を読みなさい。今日からあなたはクリスチャンですって言われたんです。で、それを信じたんです、私。 Por quê? Porque o meu esposo tinha falecido, ele era crente até 18 anos. 18 anos se apartou de Deus e era desviado. そして私は神 Então 様に ele me conheceu desviado e não me levou para Cristo. そのお祈りをしたとき、神様に言われたんです。あなたのお祈りを聞きましたと。 Cuidado com os desvios, os atalhos. で、私の旦那は18歳までクリスチャンやったんで Jesus す。 é o caminho, a verdade e a vida. で、私と教会から離れて私と出会ったんです。で、私にイエス様の Aí, こと né, を eu levei aquela 紹介し bordoada de Deus, 紹介してくれることなく、 fui conversar com a minha irmã começou a me discipular, recebi o batismo das águas, em 3 meses, batismo do Espírito Santo, e fiquei num treinamento de 17 anos, sendo treinada para vir para o Japão. でそこで私はお姉ちゃんに聖書のことを教えてもらって、バプテスマを受けて17年間日本に使わされるまで Aí passei pela morte da minha irmã, pela morte do meu pai, たくさんのことをイエス様に教えられました。 pela morte da outra minha irmã, pela morte da minha mãe, da minha sogra, dos meus 5 cunhados. でそこでもう多くの家族の人たちが死んでいきました。 E tudo isso, eu escutei uma frase da minha sogra que marcou até hoje. Minha sogra me disse: Deus me deu, Deus me tira. 私の Louvado seja o Senhor. 亡くなった旦那のお母さんが義理の母が言ってたんですけれども、神様が与えてくださって神様が取られた、神様の名が称えられ Então, ますようにって言 você っ tem que たんです。 aprender na tribulação. Deus te deu, Deus te tira. Louvado seja o Senhor. Engrandecido é o nome dele. だから辛い時もそのように神様が与えてくださって神様が取られた、神主の名を称えますと言ってください。言えるよう E にな eu る、 entendi 言えるようになってください。 que se o meu marido não fosse tirado, levado para os céus naquele tempo, talvez eu passaria por muitas dores com ele. だから当時
彼が手に上げられなければ、つまり亡くなられなければ、私は多分多くの苦しみを彼と共に味わってたんだと思うんです。Na plenitude dos tempos, Deus realiza todas as coisas e a Bíblia ainda diz que haverá tempos de refrigério. その中で神様は安らぎの時が来るというふうに言ってくださっているんです。Já fomos para o sexto, né? Agora nós vamos para o sétimo e último. Eu poderia falar muito mais, passar muito mais texto para você, mas vejo assim que Deus quer operar nessa linha hoje, com essa aplicação. 7つ目に行きます。 Número 7 é, Jesus relaciona a sua segunda vinda quando todo o povo de Israel ou quando a igreja estiver pronta. 教会の準備が整えられていれば、その再臨とか神様の臨在とかすべて実は関わっている。 Quando se fala de Israel, se fala da igreja. イスラエルについて語ら Por れる isso que 時 esse って教 espírito de 会を意味しま Amalequita す。 que atua dentro da igreja, ele atua como? だから教会の中で Questionamentos, divisão, Hataraiteru. fofoca, intriga, para arrancar você do propósito. Mas ele nem está muito interessado em você que é mais velho, está interessado nos seus filhos. そのアマレクの霊はどうやって働いているのかという Nos jovens, nas と、あなたにはそんなにめちゃくちゃ興味があるわけではなく、あなたの子供に興 Deus 味 tem が uma あるん palavra です para os 実は jovens. 神様は Vocês que são jovens, Deus diz assim: jovens, eu vos escrevo. Pode procurar esse texto, está lá em Isaías. Não, é João. Eu vos escrevo porque vós tens força e porque venceram o maligno. 力があって敵 É uma palavra に direta para o jovem. Eu vos escrevo, jovens, 打ち勝ったと書かれているんです。 porque vocês têm força. あなたには力があるから。直接 Então, 神 existe 様 uma が força dentro de você, jovem, para dizer não ao pecado, para dizer não vou aceitar isso na minha vida, não vou me submeter a isso, eu tenho um futuro pela frente, eu tenho um propósito. 神様が直接若者たちに言われた言葉なんです。 Olha aqui. Eu vos escrevi para que já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. 幼子たち、私はあなた方に書いてきたのは、あなた方が道を知るようになったからです。父たち、私があなた方に書いてきたのは、初めからおられる方をあなた方が知るようになったからです。若者たち、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が強いものであり、あなた方のうちに神の言葉がとどまり、悪いものに打ち勝ったからです。アメン。 Jovens, né? Ele trouxe essa palavra. A palavra está em vocês. A Bíblia diz que Jesus era o verbo que habitou. Jesus era o verbo que habitou, está lá em João. Entre vós. Agora, Jesus, no princípio ele era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e habitou entre nós quando ele era homem na terra, mas agora ele habita em nós através do Espírito Santo. ヨハネに神様は言葉であった。神様は神と共にあったっていうふうに書かれているんですね。その神が今現在は私たちのうちに宿ってくださっています。 Talvez minha palavra seja longa, mas é necessária. ちょっと長いメッセージですが、必要だと感じています。 A palavra de Deus diz também em Mateus 23, 39. Mateus 23, 39. É Jesus falando. マタイ23の39にもイエス様がこう言われました。 Porque eu vos digo que desde agora não bebereis mais, até que diga, bendito o que vem em nome do Senhor. 私はお前たちに言う、今からのち祝福あれ、主の皆によって来られる方に、とお前たちが言う時が来るまで、決してお前たちが私を見ることがない。 Isso daí era Jesus falando para o povo judeu. イエス様がユダヤの民に言われました。 Porque ele veio para os seus e os seus não receberam. 神様がユダヤの民のために来たけれども、彼らはイエス様を受け入れませんでした。 E ele buscou os gentios, buscou os inimigos de Deus, porque o povo judeu, ele foi chamado para ser amigo de Deus.
神の民は神の友達になるために召されたものの、彼らは受け入れなかったからこそ異邦人を主が呼んでくださった。 E esse espírito de Amaleque trabalha dentro da igreja, そしてこのアマレクの霊というのは教会の中で querendo provocar guerra entre as pessoas. お互いの争いを引き起こそうと働い Ah, て você い viu o ま que す。 o pastor fez? Não vi, meu irmão. 牧師が何をしたか見 Eu た não か。 tenho olhos para ver meu pastor, eu tenho olhos para ver Jesus nele. いいえ、私は彼をいちいちそんな目では見てない。 Ah, você viu o grupo do louvor errou. 賛美グループが今日間違えたよねとか。 Você viu que o pessoal hoje tá aqui muito alto, essa caixa, vocês viram? Não, vocês não viram, vocês ouviram, 今日はすごい音量が高かったよねとか。 né? Mas pô, estou dizendo exemplos. Você viu que era para ter feito isso e não foi feito? これをしないといけなかったのにされてなかったよねとか。 É assim que o inimigo vai distorcendo a verdade. このよう A にして verdade, ela é torcida. このようにして敵は真実を E う aí ね você まげ entra て no engano. いってるんです。 Porque a pessoa está falando a verdade. Vamos colocar assim, isso que vem aqui, Paulinha. Eu vou dar um chute em você, tá? た Sim, bem levezinho. Todo mundo viu o meu chute? 皆さんこの蹴りを見ましたか？ A câmera viu? Não, que pena. Vamos pôr a câmera vendo eu chutando você. Tem que ser mais para aqui, ó. Aqui. Aqui aparece. Sim, ó. Eu chutei ela. E você me chuta também. Nossa. Pega a unção. E daí a pessoa sai e fala assim: vocês viram que durante a palavra a apóstola deu um chute na tradutora? 今日 Deu ou não deu? 今日メッセージ中に牧師さんが通 E a 訳者を蹴ったよ tradutora, ねとか。 muito irritada, chutou ela também. そして通訳さんもそれに切れて牧師さんを蹴ってましたよね E み seu たいな。 espírito de Amaleque levantou-se furdúncio, そういうのね、アマレクの例なんです。 porque ele fez cortes apenas. こう一部分だけを取って違う解釈をして、 Ele não contou todo o contexto da história. 実際何が起きてたのか実際言わず。 Então, nós precisamos atentamente estar com nossos ouvidos abertos ao Espírito Santo. 聖霊様に耳を傾けなければならない。 E sei que o meu irmão tem dificuldade? Tem. 私の兄弟にはたくさん直さなければならないところは当然あり Porém, ま eu す。 sou a pessoa ideal para fortalecer ele na oração, com a unção de exortação, consolação e edificação. しかしこの先ほど話した3つの油に基づいて私たちは自分の兄弟を支えてあげる役があります。 Tem dia que você precisa ser exortado, eu preciso ser exortado. 時には私たちはしつけられなければならない。 Todos nós precisamos de exortação. 私たち全員 Normalmente, quem está debaixo da ação de Amaleque não recebe exortação. でもアマレクの霊の下にいるものっていうのは Tudo dela é melhor, tudo dela é perfeito, tudo dela assim, tudo é magnânimo. 私のものこそ一番いいとか私が一番いいとかそればっかりしか思ってないので Tem dia しつけられることを拒 que みま nós す。 vamos precisar de consolação. 時には私たちは慰めも必要とする時があります。 Às vezes estão com dores. 痛みがある。 Às vezes a pessoa chega e ela, naquele dia, sei lá, dormiu virada e não fala nem bom dia pra gente, mas eu não posso tratar ela do mesmo jeito. O meu caráter não pode ser mudado porque a pessoa mudou. 例えば相手がそう悪い接し方をしてきているからじゃあ私も変わろうってなってはいけないんです。 Aí você tem que orar: Senhor, でその時に発主よって eu não sei o que está acontecendo. Não, Eu não. não sei nada. 何が起きてるのか分かりま Mas o せ Senhor ん。 viu o que aconteceu, por favor, Senhor. でもあなたは見ましたよね。 Por favor, visita ela. 主よ彼女に触れてください。 Por favor, derrama o que ela está precisando. 彼女が必要としているものを注いでください。 Eu oro agradecida em nome de イエス Jesus. 様の名によって感謝します。 Passa 5 minutos, 5分後に Jesus pega o rei イエス様が来て e passa o rei na pessoa, a pessoa vem: Pai do Senhor, irmã. すぐ治って主の平安をっていう風に言いに来ます。 Feliz. 喜びながら Porque Jesus sabe aonde ela precisava de um consolo. どこに慰めが必要だったのかイエス様こそご存知ですから。 Talvez você precise de edificação. あなたはもしかしたら築き上げが必要なのかもしれない。 Você se infiltrou em muitas religiões. いろんな宗教を今まで通って Por きたのかもしれない。 curiosidade, muitos vão, por exemplo, eu conheço muitos satanistas, são satanistas laranja, こう例えばサタン教にいる人たちの中でですね、
que se infiltraram no satanismo através de pesquisas. こう調べることによって、 Irmão, não se mete nisso, conheça Jesus, pelo amor de Deus, conheça o verdadeiro. 調べることによって Deixa o falso se bater. サタン教にこう間接的に入ってしまった人たちっているんです。 Eu sou muito zelosa com isso. そういうことをせずにイエス様だけを求めてください。皆さ Porque ん tem muita gente, irmãos, que pega coisa do espiritismo e põe uma aplicação para a igreja. こう例えばこう Espírito Santo não precisa, irmão, de estudo satânico transvestido de estudo de Bíblia. 他の宗教の教えを取って教会それをちょっと変えて教会にそれを活用させようとする人がいるんです。 Vai para a Bíblia. 聖書に行ってください。聖書 Bíblia de manhã, Bíblia de tarde, Bíblia de noite, Bíblia. Tá chorando, leia a Bíblia. Tá sofrendo, leia a Bíblia. Tá rindo, leia a Bíblia. Tá prosperando, leia a Bíblia. Tá pobre, leia a Bíblia. É a Bíblia, 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 Bíblia. 朝も昼も夜も泣いてる時もお金がない時もどんな時も聖書です。 Aí, quando você está lendo a Bíblia, Deus vai colocar pessoas para você cuidar que estavam no erro que você estava. で聖書を読 O んでいる時 engano に é uma verdade torcida. この偽りっていうのは Amaleque うね曲げられた真実のこ é と um です。 espírito que atua dentro da igreja porque ele torce a verdade アマレクの例は e aí ele fica falando na sua cabeça, né? Até teve uma pessoa de Tóquio que me escreveu ontem à noite 真実を曲げるんです。 falando que tem uma moça 昨日東京に住んでる que ia fazer cabeça, fazer a raspagem, 方から連絡が来たんです。 mas daí ficou com medo e não fez. とある女性がそう Só que agora ela está internada no hospital 違う com 宗教 problemas seríssimos. にいて、そういう魔術の宗教にい Não て fala mais, brigou com toda a família, não fala mais com ninguém, está lá sozinha. 宗教での洗礼を受けようと決断した時に怖くなってやめたそうなんです。 Aí aceitou Jesus で、イエス様を受け入れて、 e a irmã queria saber como é que fazia a libertação. Eu falei, não faz. でそこでもう家族も誰も口を聞いてくれなくなって、その女性が今 Porque libertação é para filho. 入院していると。で連絡が来たのがその姉妹の方から Falei, なん ela です。 precisa primeiramente de congregar, ela precisa de se batizar, você precisa discipular ela na palavra para ela aguentar o tranco depois. でその解放ってどうやってするんですかっていう連絡が来たんですけ Está ど、 falando aqui a voz da experiência. Eu fiz muita libertação em gente que não era filho. いいえ、解放ってい Eu う fiz のは muita libertação em gente que não estava firmado na palavra, que queria um doril e a dor sumiu. 神の子に与えるものなので、その人が御言葉をたくさん読んでイエス様の近くに行かなければ解放を受けても意味がないんです。 Essa unção de edificação é para você levar a pessoa na palavra. だからこの築き上げの油っていうのは御言 Confia que 葉に Deus よ vai っ fazer, て meu irmão, minha irmã. 御言葉によってその人が Confia. 主の近くに Deus vai 行くこ fazer. と。神様は必 Eu ず quero 成し遂げて orar く com ださいま vocês, す。 quero que você se coloque em pé, por で gentileza. は祈ります。皆さんご起立ください。 Para vencer o espírito de Amaleque, primeiro reconheça que ele é seu inimigo, não das pessoas. アマレクの霊に Não 打 é ち da 勝つ igreja, é inimigo seu, ele quer te destruir. アマレクの霊に打ち勝つための最初の大事なポイントっていうのは、アマレクはあなたの敵である。その人があなたの敵ではなく、アマレクの霊が敵であることを認識する。 Obedeça a Deus completamente estudando sua palavra. 完全に神様に従う御言葉を読む。 Repreenda toda e qualquer dúvida que venha à sua mente sobre a vitória de Cristo na cruz. Ele teve vitória absoluta. キリストが十字架で得られたすべての勝利に対する疑問を追い出す。 E preserve, sempre se guardando e se separando de qualquer intento das trevas de se envolver em enganos. こう偽りに騙されて流されてしまわないように常に自分を選別させる。 E destrua todo o requisito de Amaleque. そしてアマレクの霊のすべての働きを打ち砕く。 Talvez você ficou cansado em congregar. 例えば教会に通うのに疲れた。 Todos nós cansamos às 私た vezes. ち全員疲れます時には。 Mas pergunta para o Senhor aonde que é o seu lugar para cumprir o seu propósito. しかしあな O たは propósito que é dele. 目的を果たすためにはどこに Mas ele deu 私 de は presente para você. いるべきですかと聞くべきなんです。 E aonde for o propósito dele. そし Não て fica fazendo as coisas
de qualquer jeito. Você entrou pela porta, sai pela porta. Se submeta à autoridade. Se você sair daqui debaixo de insubmissão de autoridade, aonde você chegar, você vai ser insubmisso. ここにもし出て行きたい人がいるのならば、入ってきたように出て行った方がいいと思います。こう不従順のまま出て行ってしまったら、あなたは祝福された状態で出ていかないことになりますから。 Para você saber se você está debaixo de uma ação de Amaleque, アマレクの霊に苦しめられていると認識するためには、 você tem alguns sintomas que ele provoca na gente, いくつかの que é o que nós vamos orar e quebrar hoje. 症状が起きます。それを今日お祈りで打ち砕いていきたいと思います。 Dificuldade de ouvir a voz de Deus e ler a Bíblia. 神様の御言葉を聞き、 Ele quer te arrancar do propósito. Então, para isso, ele tem que parar de você conhecer a verdade. 神様の御声を聞きにくくなっている、なおかつ聖書が読みにくいっていう人。 Dor repentina, tipo um acontecimento, uma tragédia repentina. 急な苦しみ、何かがこう悲惨なことが起きてしまう。 Talvez te levou a um luto profundo e você não conseguiu sair dele até hoje. もう誰かの死によってあなた E Deus tem あ plano para você. まりの悲しみに入ってしまって、そこから抜け出せなくなっている。 Dúvidas, 疑問、 medo, 恐怖、 incerteza não tem certeza da salvação, do chamado. 救われているとか召されているっていうことを確信できない。 Perdas financeiras. 金銭的に、貧しくなる。 Esses são os sintomas mais, assim, mais visíveis. Com a perda financeira, vem problemas de saúde. これらが代表的な、ものになっていまして、例えば金銭的な、こう何か失われてしまうのならば、健康状態も自動的に悪くなっていくっていうのも一つです。 Então, esses são os sintomas. Arrependa-se. Para você vencer ele, arrependa-se, vai diante de Deus, arrependido de qualquer coisa que você falou contra Deus. E não era Deus, Deus te ama, Deus quer o melhor para você, Ele está aqui para te dizer que você é importante para Ele. 神に対して吐いてしまった暴言等を悔い改めるとかも一つですね。神様はあなたを愛してい Resista a て Satanás. 愛していますし、あ Em なた Tiago を 4,7 diz: sujeitai-vos a Deus, obedeça a Deus, resista a Satanás, ele vai fugir de você. 解放させたいです。あなたが神様と共にいて悪魔に立ち向かえば、あなたは必ず勝利が得られる。 Segunda coisa, jejue e ore, entregue essa dor, esse sofrimento, essa situação a Deus. Ele sabe como vai mexer. お祈りと断食によってあなたの苦しみを神様に委ねる。 Terceira coisa, busque o Espírito Santo desesperadamente. 3つ目、心から聖霊様を求めること。 Alguns textos que você pode ler é Isaías 54:17, イザヤ54の17、 Efésios 6:11, エペソ6章11 Gálatas 5:1. ガラテヤ5章1節。 Foi para a liberdade que Cristo te libertou. あなたが自由になるために主はあなたを解放されました。 Então eu quero que você faça essa oração comigo. Perdão, irmãos, eu não tive ideia de entregar essa oração para vocês colocar no telão, tá? Mas vocês repitam assim comigo. Senhor Jesus, 主イエス様、 Deus Pai Todo-Poderoso, 偉大なる天のお父様、 nesse momento この時に eu me coloco diante de Ti, 私はあなたの御前に行きます。 confirmando a batalha que é contra a minha vida 私の人生に対して起きている e entregando nas Tuas mãos. その戦いをあなたの御前に委 Eu ねます。 tomo da autoridade イエス様の名によって a qualquer situação, すべての状況、 circunstância